Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai dar aí continuidade ao conteúdo da apostila, tá? Estamos numa reta final. Então, agora, basicamente, o conteúdo, né, é de revisão, tá? Tanto que a apostila é uma parte revisional mesmo, tá? É uma apostila que traz toda uma revisão, tanto de português, quanto de redação, quanto de literatura, tá? Bom, na aula de hoje, o que que a gente vai falar? Mais uma vez, né? Vamos falar sobre a variação linguística e as funções da linguagem, tá? Então, nessa pegada aí, o que que é a variação linguística, né? Vamos pensar nela aí de novo. Você já se perguntou por que há aulas de língua portuguesa na escola? Geralmente a resposta que se dá a esse questionamento é para aprender o português correto. O estudo dessa disciplina na escola não lhe ensinará o idioma, pois, como falantes nativos, já temos o domínio. Na escola, aprende-se não só a ler e a escrever, mas também a refletir sobre os contextos de uso da língua. Ao longo dos anos, estudamos as regras gramaticais da língua portuguesa e as aplicamos em diferentes situações, como vestibulares, Enem e contextos sociais formais. O falante que domina a norma padrão e a aplica faz uso da língua formal, isto é, utiliza as regras gramaticais do idioma. No entanto, há várias linguagens na língua portuguesa e faz-se necessário considerar as condições de uso. Por exemplo, quando você está conversando com amigos, é normal não ter é normal não ter policiamento linguístico, né? O grau de monitoramento. Porém, se você está apresentando um trabalho acadêmico, espera-se que se empregue, né, certa formalidade no discurso, sendo esse possivelmente um dos critérios de avaliação. Outro ponto de reflexão sobre a pluralidade da língua portuguesa é o fato de o Brasil ser um país muito extenso, territorialmente e culturalmente. E é justamente isso que torna a língua rica e heterogênea. Ler, escrever e refletir sobre a língua constituem toda a missão da escola no que diz respeito à educação em língua materna. Ou seja, a língua é viva, né? Ela passa por diversos processos. E você saber a norma padrão, né? Basicamente é isso que é garantido quando você está na escola, né? Mas levar em consideração que só existe uma norma, que só existe um tipo de linguajar, vamos dizer assim, né? O da norma padrão, está errado. Né? Existem várias formas de falar, existem várias linguagens dentro da língua portuguesa, tá? Que às vezes você precisa ou não de um monitoramento maior da sua fala, né? Como a gente falou aqui, tá? Então, considerar que a língua é de um jeito único, condensado, fechado, é estar em outro planeta, né? A língua, ela é um ser vivo, como se fosse um ser vivo, ela está mudando completamente e constantemente. Então, não há nada de homogêneo, e sim heterogêneo, tá? A língua, ela é diversa. Até mesmo a informalidade ou a coloquialidade presente em nosso cotidiano segue normas de uso definidas pelos grupos de falantes, atendendo a aspectos próprios de cada contexto, que, por sua vez, determinam os tipos de variação da língua portuguesa. Vamos ver mais a seguir. Pode-se identificar a idade, o nível sociocultural e até a região onde o enunciador mora pela fala dele. E na língua, com base em um conjunto de usos, é possível reconhecer diferentes variações linguísticas, que é a variação geográfica ou diatópica, a histórica ou diacrônica, a social ou diastrática e situacional ou diafásica. Então, são essas informações, são esses tipos de variação que vão nos dizer, né, a qual grupo determinadas pessoas pertencem, né, e por que que elas acontecem, né? Então, vamos lá. A variação geográfica ou diatópica, né? Ela se refere à influência exercida pelo local de origem ou domicílio da pessoa em seu modo de falar. Assim como em outras línguas, os falantes de língua portuguesa têm origens muito distintas, o que acaba por influenciar a expressão linguística. Essa variação é a mais notável das variações, comumente identificada nos dialetos, né, sotaques e expressões linguísticas próprias de cada região. Então, você sabe dizer se a pessoa é do Nordeste, se a pessoa é do Sudeste, se a pessoa é do Sul, né? E assim por diante, só pela maneira como ela fala. Essa variação é a mais notável das variações, né? Perdão, estou lendo de novo.
Pode-se observar essas diferenças principalmente na pronúncia e na escolha de algumas palavras, pois é possível se referir a um mesmo objeto ou a um ser de diferentes formas, a depender da região em que vive. Por exemplo, garoto, menino, moleque, guri e piá. Também é possível percebê-las nas preferências que o falante tem quanto ao uso dos pronomes. Então, olha lá, ó. Zé Pequeno, tens realmente certeza de que sabes usar a máquina de lavar roupas? Zé? Zé! Observe na tirinha da Turma do Chachado, de autoria do cartunista baiano Antônio Cedrais, que a personagem Marieta opta pelo uso da segunda pessoa do singular, tu, para se dirigir ao amigo Zé Pequeno. Em algumas regiões do país, tanto no Nordeste quanto no Sul, as flexões verbais tens e sabes são bastante utilizadas. Realmente, nesses lugares assim, eles não usam você, né? Porque, na verdade, você é para a segunda pessoa, né? Mas a gente usa como terceira. Mas, na verdade, é tu, né? Deveria ser tu. E não usamos tu aqui no Sudeste. Mas no Sul, e realmente no Nordeste, é muito predominante esse uso. Variação social ou diastrática. A variação social é observada nas diferentes formas de expressão de cada grupo social, que se definem e distinguem em razão da faixa etária, da profissão, da classe social e do grau de escolarização. A manifestação mais comum dessa variante é a gíria. Esse fenômeno linguístico atribui novos sentidos às palavras ou cria novos vocábulos, que podem ou não ser usados pelo falante da língua. Apesar de essas inovações nascerem e se multiplicarem na oralidade, muitas vezes são transpostas para a modalidade escrita da língua. Além disso, é possível que, posteriormente, uma gíria seja integrada à linguagem de outros grupos sociais. Então, na canção Crime Vai e Vem, do grupo de rap Racionais MCs, o substantivo mato se torna adjetivo para caracterizar aquilo que é comum e surge em todo lugar, né? Louco é mato, tá cheio. No morro não falta. Observe que esse uso é comum de uma região periférica da cidade de São Paulo. Quando surge uma gíria, de início tende a ser reconhecida em seu meio. Entretanto, com o passar do tempo, pode ser apropriada por falantes de outros grupos sociais. Tá? Então, não quer dizer que a gíria é só de um determinado grupo. Tá? Ela pode nascer, né, um jargão, ele pode nascer em determinado grupo, né, mas ele pode ser usado em qualquer lugar, tá? Qualquer pessoa pode usar, tá? A depender aí do tempo. Passando. Variação situacional ou diafásica. A variação situacional ou diafásica está relacionada à variante que o enunciador seleciona de seu repertório e utiliza ao considerar tanto o contexto comunicativo quanto o interlocutor. Perdão, gente, vou ler de novo. A variação situacional ou diafásica está relacionada à variante que o enunciador seleciona de seu repertório e utiliza, ao considerar tanto o contexto comunicativo quanto o interlocutor. Por exemplo, considere estas duas situações: um bate-papo entre amigos e uma apresentação acadêmica. De cada um dos contextos, em razão dos interlocutores e das situações comunicativas, espera-se uma adequação. Afinal, em ambos há propósitos comunicativos diferentes. No excerto a seguir, extraído da crônica Minhas Férias, o narrador é um menino que relata um dia de passeio com sua família, provavelmente uma página de diário. Observe que o gênero diário permite ao escritor maior proximidade e flexibilização da língua, e torna possível, inclusive, perceber essa aproximação com a oralidade. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu cachorro fomos fazer camping. Eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis. Apesar de a minha mãe avisar que na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo. Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos. E quando chegamos ao local do camping já era noite. E o meu pai disse: Este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água. E decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. E no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele e a água que o meu pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo. Bom, aqui basicamente é o seguinte: a determinar o grupo, né? Ao determinar o grupo, ou situação, ou interlocutor, né?
de uma fala, por exemplo, a gente vai determinar se pode ser se a gente pode falar de maneira coloquial ou se temos que falar de maneira formal. Se você vai apresentar um trabalho na escola, você não pode apresentar o trabalho na escola como se estivesse falando com os amigos na hora do recreio, né? Porque espera que uma apresentação de trabalho seja usada, que em uma apresentação de trabalho seja usada a linguagem formal, né? De apresentação e tudo mais, até isso sendo um dos critérios, né? Para ver se você se porta bem, se você sabe falar bem, e assim por diante. Agora, em outros contextos, por exemplo, um grupo de amigos fala assim, qual foi o trabalho que você apresentou na aula de português? Você não precisa simplesmente falar com os seus amigos da maneira que você apresentou o trabalho para o professor. Você pode resumir, falar o seu modo, e aí usar diversas maneiras, até portar de gírias, portar de expressões coloquiais, da própria oralidade, para poder explicar o trabalho, né? E de maneira resumida, é óbvio, para os seus amigos. Então, é isso que basicamente a variação situacional fala, né? Depende da situação em que você está. A situação comunicativa vai falar muito como você deve ou não se portar. Basicamente isso. Variação histórica ou diacrônica. A língua não é algo estático, imutável. Sabe-se que, ao longo do tempo, a língua portuguesa foi se modificando. Com isso, determinadas palavras e expressões linguísticas deixaram de existir e outras foram incorporadas à língua. Um exemplo disso, um exemplo muito conhecido é a palavra você, que passou pela seguinte transformação. A palavra você foi incorporada à norma padrão. No entanto, a contração ser comum na oralidade e a grafia VC são consideradas informais, não fazendo parte da norma padrão. Além desse exemplo, pode-se citar o novo acordo ortográfico de 2009, no qual foram apresentadas modificações na grafia de algumas palavras, como aguentar, consequência, frequência, etc., que tinham trema. E, por fim, as gírias como supimpa, broto e etc., que acabaram caindo em desuso e passaram a ser substituídas por outras. Basicamente, o que a gente pode entender aqui dessa variação, né? Dessa variação histórica? A língua realmente ela é imutável. Ela não é imutável, perdão. Ela passa por um processo ao longo dos anos, né? E determinadas formas vão tomando a sua devida transformação. O você foi era um pronome de tratamento, né? Para você tratar com as pessoas, você usava você usava você. E aí ele entrou no quadro de pronome, né? Fazendo parte ali do eu, tu, você, né? Ele, ela. Ele entrou para esse quadro. Só que essa forma C e VC são consideradas informais, né? Porque quando a gente fala normalmente, a gente fala, você vai. Tem pessoas que falam assim, você vai na festa, você vai na festa amanhã? Então, essa contração, né, ela é muito usada na linguagem oral, né, em contexto informal. E isso é considerado informal, ao contrário do você, que é a norma padrão até aceita, tá? E aí, formas sei lá, antigamente, quando a pessoa fala assim, aquele ali é um broto, hoje a gente fala assim, aquela pessoa ali é um gato. É um gato, né? Aquele ali é um gato. Um cara bonito, alguma coisa assim, né? Jovem também. Então, as formas, elas vão passando por transformações e vão deixando, né? Às vezes, umas vão sendo incorporadas, né? Como o caso de você, e outras vão caindo em desuso, como essas supimpa, broto, ele é um pão, e assim por diante, tá? A partir disso, a gente viu, né, os tipos de variação, né, que existem aí, a variação linguística. Tá? Agora a gente vai para a questão da função da linguagem. Por quê? A gente vai começar a compreender como que, né, toda essa questão da variação se adequa quando realmente a gente passa uma informação. Porque toda vez que a gente passa uma informação, a própria maneira que a gente está falando, né, a própria linguagem, ela tem uma função. E aí, determinadas funções, tá? Compreender as situações comunicativas é essencial para o entendimento pleno do enunciado.
E em cada uma dessas situações comunicativas, utiliza-se tanto um canal quanto um contexto, a fim de que o propósito do enunciador seja cumprido. Assim, se o objetivo da comunicação mudar, a função da linguagem também muda. Relembre os elementos da comunicação e, posteriormente, as funções da linguagem. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma mensagem que ela vai ser transmitida por um destinador ou emissor que vai, né? Quando esse for o destinador e emissor, vai passar uma mensagem para um destinatário, um receptor, né? E essa mensagem ela vai ser passada através, né, de um código, né? A depender do canal e do contexto, né, em que toda essa informação está sendo passada. Então, vamos lembrar, o destinator, né, o emissor, quem é esse? É responsável por emitir a mensagem, tem uma intencionalidade ao produzir um enunciado. O referente, ou, né, o contexto aqui, é a situação em que estão inseridos o emissor, o receptor e a mensagem emitida. A mensagem é o conteúdo daquilo que se pretende comunicar. O destinatário, ele é aquele a quem se dirige a mensagem. O canal é o meio utilizado para conduzir a mensagem e o código é o conjunto de sinais ou símbolos, né, a língua oral, ou escrita, cores, sons, desenhos, organizados com a finalidade de comunicar, tá? Então, vamos relembrar agora, né, as funções aí da linguagem, tá? Qual a função emotiva? A função emotiva, também chamada expressiva, é centrada no emissor do discurso. O conteúdo da mensagem expresso na primeira pessoa do discurso busca representar sentimentos e sensações pessoais. Por conta disso, é comum que essa função apareça em gêneros textuais mais pessoais, como o diário, a crônica, etc. Você já percebeu que um texto no qual o narrador reflete sobre algo do cotidiano, ele costuma fazer uma abordagem considerada mais subjetiva? Leia a seguir o trecho da crônica A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. De repente, os olhos bem abertos e a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira e, para o meu desespero, são 2 horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei, alguém igual a quem eu possa telefonar às 2 da noite e que não me maldiga. Quem? Quem sofre de insônia? E as horas não passam. Saio da cama, tomo café. E ainda por cima, com um desses horríveis substitutos do açúcar, porque o Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que preciso perder os 4 quilos que aumentei depois do incêndio. Aqui, a gente pode ver que toda a linguagem é voltada para o enunciador, né? Para aquele que está emitindo o discurso. No caso aqui, Clarice Lispector, né? O uso da primeira pessoa, essa questão da subjetividade, tudo isso nos mostra, né? Nos faz centrar totalmente a nossa atenção no que o emissor está querendo dizer, né? E como ele está se sentindo e tudo mais. Então, por isso é uma função emotiva. Função referencial. A função referencial, também chamada informativa, tem como principal foco o próprio contexto do discurso. O mais importante ao transmitir a mensagem é o assunto, portanto, emprega-se uma linguagem direta, impessoal e objetiva. Estes são alguns dos gêneros textuais que apresentam essa função: didáticos, técnicos, jornalísticos, etc. Confira a seguir o trecho de uma notícia. Quando a gente fala de função referencial, a gente fala do que vai ser passado, né? Então, a gente vai falar do próprio contexto. Então, quais são os gêneros que realmente trazem informações para a gente? Cara, fichas técnicas, textos didáticos, textos jornalísticos, né? Que eles são comprometidos em trazer para a gente a informação completa. Tá? Então, olha, se a gente reparar, né? Os candidatos que buscam uma vaga na Universidade de São Paulo realizaram neste domingo 21 as provas de português e redação, primeira etapa da segunda fase do vestibular. Na segunda-feira, os estudantes realizam as provas de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida. Aqui, basicamente, está dizendo para a gente uma informação sobre a questão da realização de um vestibular, né? Isso aqui é uma notícia, então considera-se como um texto jornalístico, tá?
e o contexto é esse, de que pessoas fizeram prova. Função poética. Também focada na mensagem, a função poética dá ênfase, à expressividade da mensagem por meio de recursos da língua, como as figuras de linguagem e as alterações sintática e sonora do texto. Tanto a poesia como as canções são exemplos em que essa função se faz presente. Leia a seguir um trecho da canção Construção do cantor e compositor Chico Buarque. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próprio. A gente pode ver aí, né, no fragmento, que o poeta e cantor, ele faz uso da figura de linguagem de comparação em todos os versos, para representar imagens de elementos da realidade, né, emparelhados, né, estabelecendo uma relação entre eles. A literação do fonema s, né, sentou, comeu, né, descansou, fosse, se fosse, né, ali o e as rimas, né, com palavras proparoxítonas, reforçam a sonoridade do poema e determinam seu ritmo. Por fim, a repetição da estrutura como se fosse cria uma regularidade e uma fluidez na forma como se comunica a mensagem. Tá? Então, basicamente, essa expressão ela é bem vista na função poética. É típico dos poemas. Função conativa. A função conativa, também denominada apelativa, ocorre quando o emissor tem o objetivo de convencer o receptor a tomar alguma atitude, seja para instruir, pedir ou aconselhar. Em razão de seu objetivo, frequentemente são utilizados verbos no modo imperativo. Essa função é amplamente empregada nos gêneros publicitários e instrucionais. Observe os anúncios a seguir que fazem um apelo à população a respeito dos cuidados sanitários durante a pandemia do novo coronavírus. Então, aqui, ó, fique em casa e proteja quem você ama. Orientação da Covid-19. Ao perceber sintomas da Covid, não espere, procure um médico. A gente pode observar que no primeiro anúncio, né, há esses verbos fique e proteja no imperativo. Além disso, o tamanho da fonte e o uso das cores dão destaque, né, ao texto. Já nesse segundo anúncio, utiliza-se não espere, essa hashtag, né? Também no imperativo e com recurso dessa hashtag, né, no caso, induz para a gente algo utilizado nas redes sociais, tá? Então, é uma apelação. Função fática. A função fática visa testar o canal de comunicação para verificar se está funcionando. Isto é, para iniciar ou manter contato entre emissor e receptor. Veja a seguir as principais características dessa função. Promover a interação, aparece no início, meio e fim de conversas, dá ênfase no contato, busca testar o canal comunicativo. Para entender melhor essa função, imagine a seguinte situação. Ao ligar para um amigo, você percebe que ele não o escuta muito bem. Ele diz a você que a ligação está falhando. Diante dessa situação, é muito comum falar: alô? Está me escutando? No caso, o emissor ele busca se certificar de que o destinatário está recebendo a mensagem. Além desse exemplo, também a função fática ela busca chamar atenção, prolongar ou manter um diálogo, iniciar uma conversa com alguém, utilizar rumores ou ruídos. Por exemplo. Então, assim, essa função fática, ela é literalmente para estabelecer esse contato. Então, quando a gente fala assim, oi, bom dia, oi, como é que você tá? Eu tô bem, oi, você tá em casa? Oi, alô. Né? Todos esses usos para você estabelecer sempre uma relação entre emissor e destinatário, tá? Função metalinguística. O objetivo dessa função é explicar a própria linguagem, uma vez que essa função é centrada no código. Um texto que reflita sobre a própria composição, como o dicionário, livro que usa a língua para explicar termos da própria língua, ou mesmo um artista que pinta um autorretrato, são exemplos de manifestações metalinguísticas. A seguir, apresenta-se a definição de metalinguagem de acordo com o gramático Evanildo Bechara. Leia com atenção. A metalinguagem é um uso linguístico cujo objeto é também uma linguagem. Por exemplo, quando se fala de palavras e seus componentes ou de orações, linguagem é uma palavra derivada de língua. Linguagem é um substantivo feminino em português e masculino em espanhol e francês. São é um sufixo formador de substantivo
cadeira tem 3 sílabas e etc. Então, a gente pode ver na função metalinguística, basicamente a língua falando da própria língua, né? A linguagem falando da própria linguagem. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Até uma próxima aula.